conceito de inflama-age ele já foi determinado há algum tempo, né? Tem já alguns anos que está na literatura científica. Olá, boa noite, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui na caixinha de perguntas para eu responder, tá? À medida que o tempo for passando e as perguntas forem aparecendo. Mas olha só, essa terminologia inflama-aging, ela foi descrita há algum tempo na literatura e ela tá, oi Cici, tudo bem? Boa noite. E ela tá relacionada muito à relação da inflamação com o envelhecimento e do envelhecimento com a inflamação. Então vocês vão ficar assim, né, experts em inflama-age. Então, o que é isso? Se a gente não fizesse nada na nossa vida, nada, se a gente não tivesse exposto aos agentes agressores, ao estresse da nossa rotina, se a gente não tivesse exposto a nada, né, a gente vivesse numa bolha, mesmo assim nós iríamos inflamar. Por que nós inflamaríamos? Por causa do envelhecimento do sistema imunológico. Então, à medida que nós envelhecemos, mesmo que nós ficássemos numa bolha, o nosso sistema imunológico envelhece. Né? Faz parte da fisiologia humana o envelhecimento. E à medida que esse sistema imunológico envelhece, eu estou querendo que vocês pensem que vocês estão numa bolha, sem a ação do meio externo. E aí, esse sistema imunológico, ele entra em senescência. Olá, gente, boa noite. Essa senescência, que é o processo de envelhecimento celular, faz com que uma célula do nosso sistema imunológico, especialmente o macrófago, ele comece a aumentar de tamanho, tá? Ele forma como se fosse uma célula gigante que é lotada de macrófago. E aí, o que acontece com esse macrófago grande? Ele começa a liberar citocinas pró-inflamatórias. As citocinas pró-inflamatórias, elas são principalmente o fator de necrose tumoral, que é o TNF, a interleucina 6, a interleucina 4 e a interleucina 12. Então, quando a gente tem esse excesso de citocinas pró-inflamatórias, a gente inflama, independente do nosso estilo de vida. Tá? Então vocês vão falar assim, então não adianta a gente ter um estilo de vida bom que a gente vai inflamar de todo jeito. Claro que adianta, né? Porque se a gente não tivesse estilo bom, a gente ficaria mais inflamada ainda. Mas a gente fica menos inflamada por causa do nosso estilo de vida. Mas essas citocinas pró-inflamatórias, elas começam a atuar nos tecidos. E esse excesso de citocinas pró-inflamatórias, elas podem atuar em qualquer tecido do nosso corpo, inclusive na face. Então, a face, ela é tão sujeita ao processo inflamatório quanto qualquer outro tecido. Mas como nós não vivemos numa bolha, né, essa inflama-aging, ela tem também a participação do externo, que determina o aumento ainda maior do inflama-aging. Então, a gente envelhece mais precocemente porque a gente está exposto a um meio inflamatório. E essas citocinas pró-inflamatórias, elas ficam cada vez maiores, cada vez mais altas, e eu gero um desequilíbrio. Por quê? Na verdade, eu vou usar a palavra desbalanço. A nossa fisiologia, ela é feita de balanço, ela não é feita de equilíbrio. Então, ela tem determinados momentos que a gente precisa de citocinas pró-inflamatórias e tem determinados momentos que a gente precisa de citocinas anti-inflamatórias. Qual que é o problema? O problema é que a gente tem um desbalanço. Em alguns momentos a gente tem muita citocina inflamatória e a gente não tem as citocinas anti-inflamatórias. E isso gera um envelhecimento ainda maior. Então, quando eu vou dar só uma voltinha aqui, vou voltar ali um pouquinho nos conhecimentos básicos, né? A nossa resposta imunológica, de forma geral, ela é determinada por um balanço
entre citocinas do tipo TH1 e citocinas do tipo TH2, de forma bastante genérica. As citocinas do tipo TH1, elas são citocinas mais combativas, são citocinas mais pró-inflamatórias. A gente precisa dessas citocinas? Sim, e muito. Né? Quando você tem uma entrada de um agente agressor, quando a gente tem qualquer infecção, quando a gente precisa reparar um tecido, a gente precisa de uma resposta do tipo TH1, citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas pró-inflamatórias, o que elas fazem? Elas recrutam outras células da resposta imunológica e faz a resposta imunológica ser mais eficiente. E a gente precisa de resposta imunológica eficiente. E aí, né, num outro momento, eu tenho resposta inflamatória do tipo TH2. Essas citocinas do tipo TH2, elas são supressoras. Elas vão diminuir a resposta imunológica inflamatória. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de balanço entre a citocina do tipo TH1 e a citocina do tipo TH2, tá? Então, há momentos que eu tenho que ter muita citocina pró-inflamatória e há momentos que eu tenho que ter poucas citocinas pró-inflamatórias. O InflamaAid, ele mostra que existe um desbalanço. Na maioria das vezes, eu estou produzindo mais citocinas pró-inflamatórias do que citocinas anti-inflamatórias. Então, esse desbalanço começa a lesar os tecidos. Por quê? Toda inflamação, quando a gente tem processo inflamatório, a gente tem uma lesão tecidual. Sempre. A gente sempre vai ter uma lesão tecidual. E essa lesão tecidual tem como principal objetivo gerar o reparo. Então, o nosso tecido vai ser reparado a partir da lesão tecidual e a partir do processo inflamatório. E esse reparo, né, nem sempre é bom, porque eu tenho a substituição da célula boa por uma célula fibrótica, por um fibroblasto que está produzindo colágeno. É por isso que algumas vezes na face e em alguns tecidos a gente induz inflamação, né? Todo mundo que trabalha com harmonização orofacial sabe que induzir inflamação aumenta a produção de colágeno. Por que que aumenta? Porque você lesa o tecido tem que responder e ele responde com produção de fibroblasto e fibra colágena. Isso é o que a gente chama de fibrose, cicatrização. Então, quando eu falo de inflamação é importante? É importante, porque eu tenho reparo. O que não pode acontecer é uma inflamação crônica de forma contínua. E isso repercute na nossa face e na nossa cavidade bucal. Na nossa face, eu vou dar o exemplo. À medida que a gente só tem processo inflamatório, né, a gente começa a destruir o tecido e a gente vai perdendo a capacidade de reparo. Por que a gente perde a capacidade de reparo? Porque a gente está muito inflamado. E as nossas células muito inflamadas, elas meio que dão uma alterada e não conseguem produzir a resposta adequada. Isso vale para a pele, vale para o osso, vale para as mucosas, vale para tudo no sistema estomatognático. Então vamos pegar osso, por exemplo, que é um gargalo, né, na nossa prática. Osso. Vamos imaginar que eu tenho uma paciente bastante inflamada, né, com muitas citocinas pró-inflamatórias, com muita desregulação sistêmica, causada por essa inflamação a longo prazo. E ela tem um osso que já tem perda óssea e já tem um pouco de osteopenia. E aí você coloca um protocolo de implante. Vai ficar? Não vai. Esse protocolo vai se perder em algum momento, porque o osso não foi preparado para receber o implante. E esse osso envelhecido, ele envelheceu por quê? Primeiro,
que provavelmente a gente está dentro de tem um corpo inflamado durante décadas, né? Quem hoje tem um estilo de vida que segue certinho desde a mais tenra idade? Quase ninguém, né? Então, olha só, quando a gente tem um estilo de vida ruim associado com o nosso envelhecimento natural, o que acontece? Os tecidos sofrem mais e a capacidade de regeneração tecidual é menor. E um dos tecidos que mais regenera no nosso corpo é osso. Osso é um tecido completamente regenerável. E ele é regenerável porque ele é remodelável. É por isso que eu posso colocar um aparelho ortodôntico num adulto e eu consigo movimentar os dentes. É por isso, né, que eu consigo, né, tem um experimento que já foi feito na África, que a gente coloca tipo um colar aqui, ó, e vai subindo, né, o pescoço das africanas crescem. Por que eles crescem? Porque o osso é remodelável. Então, se eu coloco uma força, né, se eu coloco uma pressão, esse osso vai ser reabsorvido e depois vai ser neoformado. Só que esse osso, à medida que a pessoa está inflamada, está desnutrida, está com inflama-age, né? E no osso tem o osteoclasto, por exemplo, que é o macrófago do osso. Esse macrófago já está envelhecido, já está produzindo muitas citocinas pró-inflamatórias. Esse osso já está completamente alterado. E qual que é o problema desse osso completamente alterado? Ele não suporta uma carga, né? Ele não suporta um movimento ortodôntico. Ele vai ter perda óssea. Então, se colocar um implante, vai perder o implante. Se colocar um aparelho ortodôntico, você vai ter reabsorção, né, do osso e vai ter exposição de raiz, porque esse osso já não está aguentando mais sofrer mais remodelação. Por quê? Porque ele está envelhecido. E isso independe, né, da idade. Claro que à medida que nós envelhecemos, o inflama-age aumenta. Mas eu posso ter um inflama-age num paciente jovem. Eu posso ter uma desregulação do macrófago num paciente jovem, tá? A idade cronológica é diferente da idade biológica. Isso é uma coisa importante vocês entenderem. Que hoje, né, muitas pessoas têm uma idade biológica jovem, uma idade biológica de velho, né, mas ele tem uma idade cronológica de jovem. Então, vou dar um exemplo, o paciente tem 20 anos, mas ele tem um estilo de vida tão ruim, que a hora que a gente mede a idade cronológica dele, ele tem 40, 50 anos. E vice-versa. Eu posso ter pacientes de 50 anos que têm a idade biológica de 30, né, de 35. Então, isso é muito importante da gente atentar. Não se prendam à idade biológica, cronológica do paciente. Se atente à idade biológica, tá? E como é que a gente vai saber isso? Há meios de medir, né? Mas a gente pode olhar os exames do paciente. Esses exames nos mostram muita coisa. E a gente pode pedir a dosagem das citocinas pró-inflamatórias? Podemos. Hoje já tem disponível, né? Hoje não, já tem muito tempo que tem disponível a dosagem sanguínea das citocinas pró-inflamatórias. Então você pode pedir TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 4, interleucina 12, que são as citocinas pró-inflamatórias. É só dosar na corrente sanguínea que você vai saber se esse paciente tem inflama-age, se ele está muito inflamado, se o macrófago dele está envelhecido e produzindo muita inflamação ou não. É fácil dosar. Mas antes de chegar nessa dosagem dessas citocinas, o que você pode fazer? Observar a clínica do paciente. É muito mais fácil até observar a clínica do paciente do que dosar, né, fazer a dosagem das citocinas. Mas pode fazer também as dosagens das citocinas. Então, a clínica, na minha percepção, ela é soberana.
Sempre falei isso com os meus alunos, desde que eu dei aula nas universidades, né, que eu dei aula. Eu sempre ensinava aos meus alunos de primeiro ouvir a clínica do paciente, de primeiro fazer uma anamnese, para depois olhar para os exames. Só que, à medida que a gente vai treinando o olhar nos exames, a gente até consegue fazer o contrário. Então, a gente olha o exame e eu já mapeio a clínica do paciente. E aí, claro, eu vou ouvir o paciente, bate muito, tá? Então, eu falo assim, ó, esse paciente está assim, assado, com tais sintomas e tudo mais. E a hora que eu converso com o paciente, bate. Vai ser igual, tá? Então, você pode dosar citocinas ou ir para a clínica. Um exemplo de clínica relacionada à odontologia, tá? Hoje essa aula é mais voltada para odontologia, mas vale para tudo. Pensa um paciente novo, jovem, 30, 40 anos, né? A idade cronológica dele é de jovem, mas ele já tem perda óssea. Aí você já fecha. Esse paciente, ele tem a idade cronológica de velho, porque ele já está com perda óssea. E aí você já imagina que esse envelhecimento vem causado por esse inflama-age, por essa potencialização dos nossos hábitos, né? Porque eu falei que independente dos nossos hábitos, imagina que a gente vivesse numa bolha completa. A gente ia ter inflamação de todo jeito, porque a gente envelhece. Esse é o conceito de inflama-age. Mas, como a gente não vive numa bolha, e a gente, além do inflama-age, que seria quase uma fisiologia, eu tenho um estilo de vida que potencializa o inflama-age. Então, a gente vê o paciente, pede um raio-x panorâmico e a gente já sabe que ele não está na idade cronológica dele. Imagina, ele tem 35 anos, já tem perda óssea. Ele tem uma idade cronológica, a cronológica dele é de jovem, mas ele tem uma idade biológica de velho. Nem velho deveria perder osso, né? Fato. Mas eu estou considerando que, à medida que nós envelhecemos, a gente não consegue manter a mesma quantidade de osso e a mesma densidade de osso como a gente tinha aos 20 anos de idade, tá? Mesmo a gente fazendo tudo certo. Então, o osso, né, as nossas células envelhecem. A gente não consegue manter as células jovens, né, para sempre jovem. Até que podia, né, mas a gente não consegue ainda. A gente minimiza o envelhecimento, sim. A Heloísa está perguntando, e se aplicaria para magros? O sobrepeso por si já denota inflamação. Sim, esse é um erro muito clássico, né, das pessoas acharem que uma pessoa magra é desinflamada. Não é, tá? O tecido adiposo, ele potencializa a inflamação e potencializa o inflama-age. Mas ser magro não é sinônimo de ser desinflamado, tá? Eu conheço vários pacientes magros que têm o peso bom, mas estão inflamados. Agora, existe pessoas gordas desinflamadas? Não existe. Isso aí, o inverso é verdade. Né? Aquela ideia que se vende, que tem o gordinho feliz e saudável, ela não existe, tá, gente? Isso aí é mídia. A gente tem que ser sincero aqui, porque o nosso objetivo é proporcionar saúde. Então, se eu estou com um paciente acima do peso, com excesso de tecido adiposo, ele está inflamado, certeza. Porque o tecido adiposo, ele funciona como um macrófago que eu acabei de falar para vocês. O tecido adiposo começa a liberar na corrente sanguínea as citocinas pró-inflamatórias. Fato. Então, esse tecido adiposo liberando as citocinas pró-inflamatórias na corrente sanguínea, pode ser que o paciente ainda não tenha sinais muito evidentes de inflamação, mas ele está inflamado. Os sinais evidentes de inflamação são quais? Os sintomas clínicos, né, de uma pessoa inflamada,
mas também os marcadores inflamatórios. E eu tenho certeza que se esse paciente que está acima do peso medir as citocinas inflamatórias na corrente sanguínea, essas citocinas estarão altas. Porque o tecido adiposo, ele é um produtor de citocinas pró-inflamatórias. Naturalmente. Não tem jeito, tá? Agora, você precisa ser sem tecido adiposo? Não, já falei isso aqui em inúmeras lives. Especialmente as mulheres precisam de tecido adiposo, né? Não estou falando do tecido adiposo em excesso, mas o tecido adiposo, ele é responsável por converter a testosterona em estradiol. Então, se você não tem tecido adiposo, você não tem estradiol. Se a mulher não tem estradiol, ela não tem as características femininas necessárias, né? Para tudo, para reprodução, para manter a pele bonita, para não ter perda óssea, para não ter problema cardiovascular. Porque o estradiol, hormônio feminino e masculino, o homem também tem, ele tem essas funções, né? De proporcionar ovulação, de melhorar a pele, de não ter perda óssea, de proteger as mulheres com doenças cardiovasculares. Então, a gente precisa do estradiol. E o estradiol é convertido através da testosterona no tecido adiposo. É por isso que mulheres muito musculosas, né? Aquelas mulheres que fazem fisiculturismo, às vezes elas nem menstruam e nem engravidam, porque não tem estradiol, tá? Então vamos falar o que é de fato, né? A Cláudia falando, suas informações são preciosas. Obrigada. Misericórdia, Patrícia. Se tá com tecido adiposo, tem que emagrecer. Mas vamos voltar aqui à região bucal. Eu estava falando sobre o osso. Então, o osso, como ele é um tecido extremamente remodelável, né, ele precisa de tudo para ser remodelável. Ontem na live, né, que eu fiz ontem sobre especialmente odontologia integrativa, eu falei muito sobre isso, né, sobre tecido ósseo, perda de protocolos de implantes, perda de tecido ósseo durante a movimentação ortodôntica. E uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui também, especialmente dos cirurgiões dentistas, né, que estão aqui na live, e dos pacientes também, para eles escolherem corretamente o cirurgião dentista, né, que vai tratá-los. Quando você faz uma exodontia, vamos imaginar que você está fazendo a extração de siso, terceiro molar. E aí você normalmente extrai siso de pacientes jovens, né, por óbvio. Pacientes têm 16, 15, 18, 20 anos, 21 e tal. Esses pacientes, eles são os pacientes que, teoricamente, são jovens, têm um grande poder de resposta, mas, ao mesmo tempo, são pacientes que não têm um estilo de vida tão adequado. Né? Normalmente, tá, gente? Estou falando do padrão. Claro que tem as exceções, mas normalmente são jovens que dormem pouco, vão sempre para balada, estão estressados porque estão estudando demais, estão ali na luta, né, para começar uma vida, comem mal porque só comem na rua, comem lanche e isso tudo aí, né? Alguns fumam, outros bebem muito no final de semana. Esse paciente é um paciente totalmente inflamado, porque ele tem um estilo de vida ruim. Aí o que o cirurgião dentista faz? Ele vai lá e extrai o siso desse paciente, o terceiro molar. E às vezes alguns extraem os 4 ao mesmo tempo. Olha que coisa absurda. É a coisa mais absurda que existe na face da Terra. Extrai os 4 de uma vez só. Aí o que acontece? O paciente tem um estilo de vida ruim, ele dorme mal, tá estressado, só come porcaria na rua, e tá, né, ali no auge da vida, às vezes noturna e tal, e ele sofre essa cirurgia, 4 sisos de uma vez. O corpo dele não está preparado para cicatrizar o osso corretamente. Mas aí vocês vão falar, mas cicatriz, vai cicatrizar, mas vai ter uma má formação durante esse processo cicatricial.
Algumas vezes, essa má formação gera uma cavitação que gera dor. E essa dor, às vezes, não aparece na juventude, vai aparecer depois, lá na frente. Essas cavitações que geram dor, a gente chama de nico, né? Se vocês digitarem no Google, vocês vão entender o nome. Nico é uma cavitação óssea que gera neuralgia, que gera dor, né? Às vezes, a cavitação óssea não gera dor, mas tem a cavitação óssea. E aí que está o problema. Essa cavitação óssea que foi gerada durante uma cicatrização inadequada do osso gera um ponto de liberação de toxinas de forma crônica. E aí esse paciente vai ter alterações lá na frente, né? Que alterações? Doença autoimune, um câncer, uma artrite reumatoide. Por que isso aconteceu? Porque foi feita uma cirurgia num osso que não estava completamente apto a cicatrizar, porque o paciente estava inflamado e provavelmente desnutrido. E esse osso que não está apto a cicatrizar gera essa cavitação. E essa cavitação gera a produção dessas citocinas pró-inflamatórias que eu acabei de mencionar para vocês. Especialmente o TNF, que é o fator de necrose tumoral. Então, atualmente, né, na odontologia, especialmente a odontologia biológica, eles medem o TNF-alfa, especialmente o alfa, para ver se você tem a liberação dessa citocina na corrente sanguínea, que possivelmente pode vir de uma cavitação óssea. Claro que o TNF-alfa pode vir de qualquer lugar, né? Mas aí você junta a imagem, que não é raio-x panorâmico, a gente só consegue dar diagnóstico dessas cavitações a partir de uma ressonância, uma tomografia. Então você tem o sintoma, a imagem e o exame de sangue com TNF-alfa. E aí você dá o diagnóstico dessas cavitações, tá? Tem uma pergunta aqui que eu vou responder. Joga aqui nas perguntinhas, porque fica mais fácil de eu acompanhar, porque às vezes a minha aqui trava. Ele tá falando, 7 dias de jejum pode resolver uma gastrite? Pode, né? Mas eu vou te dar uma dica caseira para resolver gastrite. Primeiro você vai tirar os tranqueiras que você come, né? Primeira coisa. Tem que tirar glúten, lactose, tem que tirar óleo vegetal, tem que tirar açúcar, tem que tirar isso tudo. Uma dica caseira, tá? Você vai pegar um pedaço de batata doce, tirar a casca, bater no liquidificador com água, e aí você vai coar e vai tomar uns golinhos dessa água de batata doce durante alguns dias, tá? É golinhos, não é um copo não. Uns golinhos dessa água de batata doce. É uma boa forma de curar, de tratar gastrite. E você tem que descobrir também a causa, né? Por que você está tendo gastrite? Onde que está o problema? Se o problema for na alimentação, melhorar a alimentação. Se o problema for no estresse, né? Tem muita gente que tem gastrite por estresse. Excesso de estresse aumenta a liberação de ácido clorídrico. Aí você tem que tratar o estresse, você tem que descobrir a causa. Que isso aqui é só um tratamento paliativo, né? Se você continuar com a mesma causa, você vai continuar com a gastrite. Qual porcentagem de gordura corporal? Isso aí é variável, mas eu acho que mulher tem que ter pelo menos uns 20% de gordura, né? Eu acho. Mulher magra demais, gente, não funciona, tá? Não dá certo. Vocês não podem ter excesso de gordura, mas vocês têm que ter o corpo feminino, ok? Já fiz isso. Isso aí, doutor Esther. Todos os dentistas já fizeram isso. Extrai os 4 dentes de siso, não olha os exames do paciente, nem hemograma pede, tá? É uma tristeza isso na odontologia. É por isso que a gente está aqui, a gente quer mudar isso. A odontologia é uma área da saúde, né?
muito importante. A gente mexe com procedimentos invasivos o tempo todo. E todo procedimento invasivo, se o paciente não está preparado para fazê-lo, vai ter uma consequência depois. Claro que eu não estou falando de emergência e urgência, né? Na emergência e urgência, tem que fazer, não tem outra alternativa. Mas numa cirurgia programada, num procedimento programado, a gente tem que incutir na cultura da odontologia e dos pacientes que é necessário observar os exames, né, sanguíneos, os exames bioquímicos, para a gente determinar qual é o grau de inflamação desse paciente e o quão nutrido está esse paciente para ele ser submetido a uma cirurgia de siso, por exemplo, né? Na verdade, o siso nem deveria ser extraído, essa é a verdade. Né? O siso está aí porque ele teria alguma função biológica. Mas o que acontece? O nosso estilo de vida está tão ruim, que a nossa mandíbula e a nossa maxila, ela diminuiu de tamanho ao longo do tempo. E essa diminuição de tamanho faz o dente de siso, o terceiro molar, não ter espaço para ele. Então, olha, tudo advém do nosso estilo de vida. É fato, né? A gente tem tribos africanas há mais tempo atrás, né? Hoje não, porque já está tudo ocidentalizado, só come comida processada. As mandíbulas das pessoas eram quadradas. Quadradas. Por quê? Porque por causa do estímulo mastigatório. E o estímulo mastigatório começa desde a tenra idade, né? Mas o que nós fazemos com os bebês hoje? O bebê para de amamentar. Primeiro que ele não amamenta na mãe. Um erro, porque a amamentação aumenta a força muscular facial, protege contra várias doenças, protege contra inflama-age, né? E além disso, faz a proporcionalidade óssea, melhora a projeção da mandíbula. Então, tudo isso. Meu filho é um exemplo clássico. Ele nasceu com uma mandíbula bem pequenininha. Se você olhar quando ele era pequenininho, ele tinha, né, uma mandíbula bem pequena. E eu amamentei ele até 1 ano e 3 meses. E isso foi crucial. 1 ano e 3 meses. Ele foi crucial para ele desenvolver a mandíbula dele. Hoje ele não tem nenhuma alteração mandibular. Mas se provavelmente ele não tivesse amamentado esse tempo, ele teria a mandíbula pequena. E ele teria mais respiração bucal ainda, porque ele era um respirador bucal quando era pequeno. E aí, à medida que foi tratando, né, ortodonticamente, fazendo o que tinha que ser feito, hoje ele não tem respiração bucal. E olha o tanto que é importante a gente ter esse conhecimento, né? Porque isso determina a saúde da pessoa. Um respirador bucal, eu falei isso ontem na live, ele tem uma redução de 30% da oxigenação do corpo. E essa diminuição de oxigenação é um fenômeno de hipóxia. Pensa um respirador bucal que nunca é diagnosticado e nunca é tratado. Ele vai ser uma pessoa em quadros de hipóxia a vida inteira. E ele vai ter doença por causa disso e um envelhecimento mais rápido por causa disso, né? Porque uma hipóxia gera estresse oxidativo, que aumenta a inflama-age, aumenta a inflamação. Então, olha, ensinar isso para as pessoas, né? A amamentação, ela é muito além da nutrição. Ela determina o desenvolvimento facial, ela determina a posição da língua, ela determina se o paciente vai ser um respirador bucal ou não. Então, a gente tem que começar a falar essas coisas para as pessoas entenderem. Depois da amamentação, o que as mães fazem? Elas começam só a dar papinha para o bebê. Papinha, 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 até o menino ficar grande. Só que é um erro também, né? À medida que a criança vai crescendo, a gente tem que dar algo consistente para ela mastigar, né? A hora que ela está apta a mastigar. Mas sempre, né? As gerações passadas, elas já estavam aptas a mastigar novinhos.
Então, o que nós fizemos? Nós substituímos a alimentação sólida, que existe o processo da mastigação, por uma alimentação pastosa. E isso também diminui a mandíbula. E é por isso que as pessoas hoje têm tantos problemas ortodônticos e têm que extrair o siso. Vocês já se perguntaram por que as pessoas têm tanto problema ortodôntico atualmente? Estilo de vida, tá? Então, doutora Esther, vamos fazer tudo isso, tá? Nas próximas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É duro o paciente entender a necessidade desses exames, mas, na verdade, o paciente não tem que entender. Nós que temos a agregar aos nossos procedimentos o que a gente faz e agregar valor às consultas. E aí, a hora que você faz isso, naturalmente o paciente vai te procurar. Então, o que acontece é que você ainda não tem a cultura de pedir os exames, de ter uma consulta com valor agregado alto, porque aí você tem que criar essa cultura com seus clientes, com seus pacientes, para ele falar assim, nó, eu quero ir lá nele toda vez, porque você viu o que ele falou dos exames? Você viu o que ele diagnosticou? Que nenhum médico conseguiu diagnosticar? Então, quem muda a cultura somos nós e não o paciente. O paciente, quando ele recebe essas informações, ele fala, ninguém nunca me falou isso antes. E aí a gente tem que mudar esse posicionamento nosso. Esse é um posicionamento nosso, né? Não é do paciente. O paciente ele tem que escolher você porque você faz isso. Eu acho que é assim que a gente tem que se comportar, né? A gente tem que pensar no bem-estar do paciente, agregar valor à nossa consulta e o paciente querer avidamente te procurar por causa disso, porque você é diferenciado, você é um dentista que faz diferente. Não é um dentista que nem pede raio-x para fazer uma cirurgia, né? Porque infelizmente isso ainda tem no Brasil. Olha que tragédia. Bom, então eu falei do osso, né? O quão é importante a gente pensar no processo inflamatório no osso. Acabei de dar os exemplos das cavitações que são importantes para a produção dessas citocinas pró-inflamatórias. E agora eu vou falar um pouquinho da pele, né? Claro que na região de cabeça e pescoço tem muitas outras estruturas, né? Falei do respirador bucal, que todo dentista tem que diagnosticar. E agora eu vou falar da pele. A pele hoje, ela é, como é que eu posso dizer? Da pele do rosto, né? Mas repercute no corpo também. A pele é uma área de atuação do cirurgião dentista. Então, o que acontece? Hoje tem a harmonização orofacial e a gente vê muito isso, né? A harmonização orofacial, por exemplo, quando é através de bioestimulador de colágeno ou de preenchimento de ácido hialurônico, não interessa a técnica, qualquer técnica que seja. Os pacientes chegam, fazem o procedimento, na hora fica bom, dali 3 meses já acabou. E a grande pergunta, né, que as pessoas ainda não fizeram ou estão começando a fazer é: por que isso não deu certo nesse paciente? Por que acabou tão rápido? Por que o efeito foi tão pequeno? Tem várias explicações, né? Por exemplo, uma paciente que treina, tipo eu treino todo dia. É óbvio que a hora que eu estou treinando, eu estou forçando a musculatura da face, não tem como, você não consegue treinar estático. Isso diminui o tempo dos procedimentos? Sim, diminui, porque você está mexendo mais a estrutura, o músculo, contraindo mais a face, vai alterar. Mas, né, aí eu prefiro ficar enrugada do que sem músculo. Beleza. Mas outra coisa que acontece é que na maioria das vezes, isso também os dentistas têm que começar a falar, eu vou falar das mulheres, né? Mas tem os homens também, mas eu vou falar das mulheres porque as mulheres são as que mais procuram atendimentos da harmonização orofacial. Então a mulher quer fazer um preenchimento, quer tratar as rugas, quer usar um botox e tudo mais. Eu acho que todo mundo pode fazer isso.
tá? Eu até falei numa live que Botox, eu acho que deveria, as pessoas que têm doença autoimune, não deveriam usar se tem doença autoimune ativa, tipo tireoidite de Hashimoto. Porque Botox é uma toxina botulínica, tá? E aí, o que acontece? Isso, aí a Neuza tá falando que a esteticista prepara a pele e tudo mais, respeitando as camadas, perfeito. Mas para preparar a pele, eu também tenho que preparar o organismo, né? O organismo dessa mulher tem que estar desinflamado, tem que estar nutrido, ela tem que estar com os hormônios organizados, balanceados. Porque a gente sabe que a falta de hormônio, e eu não estou falando só na menopausa não, tá? Eu estou falando também das mulheres que usam anticoncepcionais. As mulheres que usam anticoncepcionais são mulheres na menopausa jovens, ponto. Né? Porque o anticoncepcional bloqueia a produção hormonal natural. Então, a maioria das mulheres, a maioria gigantesca das mulheres está na menopausa. Gente, é fato. Então, a primeira coisa que a gente tem que mostrar para essas mulheres que a ausência dos hormônios é crucial para a beleza da pele. Não tem uma mulher com pele bonita se ela não tiver com equilíbrio hormonal. Impossível. Né? Isso ela pode ter 18, 20, 30, 40, 50, 60, qualquer idade. E aí, cabe ao cirurgião dentista que trabalha com harmonização orofacial entender desses processos todos. Porque não adianta você entender só de uma parte se você não entende da outra. Além dos hormônios, eu tenho a parte nutricional. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estou chocada, eu tenho ficado chocada com a quantidade de mulher sem nutriente. É gigante isso. As mulheres estão com 2 anemias simultaneamente. Elas estão com anemia ferropriva e com anemia perniciosa ao mesmo tempo. Uma mulher que tem 2 anemias, vocês acham que ela vai ter uma resposta boa ao tratar a pele? Não vai. Né? Ela vai ter ali momentaneamente, mas logo depois o efeito vai acabar e ela não vai ficar satisfeita. Então, olha o quão é importante o cirurgião dentista, qualquer profissional da área de saúde, né? Entender a fisiologia do paciente e entender onde atuar. Né? Porque às vezes a mulher não tem problema hormonal, ela nunca usou anticoncepcional e tal, beleza, mas ela tá com deficiência nutricional. Ou vice-versa. A mulher não tem deficiência nutricional, mas usa anticoncepcional há 10 anos. Ela está na menopausa. Menopausa química. Queiram vocês ou não acreditar nisso, tá? Então, eu acho que uma mulher que usa anticoncepcional é pior do que uma mulher que está na menopausa fisiológica. Porque a menopausa fisiológica, ela é fisiológica. A menopausa química é uma menopausa induzida por químicos, né? Por remédios. Então, essas mulheres, elas não terão uma resposta boa na pele. E a pele é um reflexo da nossa saúde interna. Né? Se você tem acne, se você tem uma pele muito ressecada, se você tem problemas de dermatite, tudo que chega na sua pele, tudo que a sua pele mostra é porque está acontecendo lá dentro do seu corpo. Então, não adianta, né, você, por exemplo, a Neuza que está aqui, ela ser uma esteticista ótima e está tratando a dermatite do paciente se ela não entende o que está acontecendo dentro do corpo desse paciente. Porque o tratamento tópico, ele é importante? É. Ele vai resolver o problema? Na maioria das vezes não. Porque eu tenho que tratar dentro do paciente para o tratamento tópico funcionar. Ou então você tem que fazer as 2 coisas igual a Neuza faz. Ela trata por dentro e trata por fora ao mesmo tempo. Concordo. Mas tratar só por fora, sem se preocupar com dentro do corpo, não vai resolver. Você não vai ter o resultado final. Né? Então, pele, ela é um reflexo da sua desinflamação e da sua saúde. E se você tem uma pele que tem problemas, é porque o seu corpo tem problemas. Melasma é a mesma coisa. Melasma, eu acho que é multifatorial. Né? Quem fala que
que o que causa melasma é sol, está errado. O que causa melasma é um desequilíbrio dentro do corpo. Por exemplo, estresse alto, cortisol alto, insulina alta, estradiol alto, hemoglobina glicada alta, o hipotiroidismo causa melasma, sabia? Então, você tem que entender onde que está o problema da paciente que está dando o melasma. Então, pode ser vários. Não é usar protetor solar que vai inibir o melasma. Não vai. Ele pode, né, inibir, que eu falo assim, ele não vai ter a ação do agente agressor externo, que é o sol. O sol é super importante para a nossa saúde? É essencial. Mas ele é lesivo à pele, né? A gente tem as radiações, que são radiações que vão atuar na pele se você ficar lá muito exposto ao sol a longo prazo. Se você fica exposto ao sol a longo prazo e você compara com uma pessoa que não é exposta ao sol a longo prazo, a pessoa que não é exposta ao sol, e eu tô falando fazer exposição o dia inteiro, tá? Não tô falando fazer aquela exposição ali de 30 minutos no sol torrando, não, tá bom? E aí, essa exposição o dia inteiro, a longo prazo, vai envelhecer a pele, é fato. Mas você tomar o seu sol 30 minutos, no sol esturricando, sem protetor solar, não vai te envelhecer, vai te dar saúde, tá? O estradiol alto causa melasma? Causa. O estradiol muito alto e ele está desbalanceado, né? Você não só tem estradiol e não tem progesterona, ou você só tem progesterona e não tem estradiol, porque vocês têm que entender o seguinte, vou repetir isso aqui para vocês anotarem no caderninho de vocês e gravarem. A fisiologia é feita de balanço. Balanço. Então, se um tá alto, às vezes o outro tá baixo, mas ó, logo depois o outro sobe e o outro desce. Então, ó, esse balanço aqui, ó, acontece continuamente no nosso corpo. Se eu só tenho um alto, tem uma desregulação hormonal. E o estradiol alto, se você não tiver progesterona na mesma proporcionalidade, né? Você tem uma predominância estrogênica. Predominância estrogênica gera inflamação. E aí você pode estar inflamando, sabe quem? Os melanócitos. Os melanócitos são as células produtoras de melanina. E esses melanócitos ficam mais ativados e aumenta a produção de melanina. E essa melanina pode ser produzida em qualquer lugar, tá? Tem na pele, tem na região genital, né? Tem na axila. Vocês podem perceber, se vocês tiverem desregulação hormonal, vocês têm essas regiões pigmentadas. Ficam escuras, ficam feias. Isso é um sinal de desregulação hormonal. Pode procurar onde está o problema, tá? Então, essa desregulação hormonal aumenta a produção de melanina. E vai aumentar a produção de melanina onde? Onde às vezes tem mais, né, fatores agressores, às vezes no rosto, porque você está exposta, você às vezes, né, faz algum procedimento, você tá, né, sei lá, às vezes até uma depilação no rosto, né, que você faz e você tá inflamada e puf, o melanócito explode, puf, e aí produz o melasma, tá bom? Então, até que enfim alguém explica sobre a fisiologia estética. O meu objetivo não é explicar na estética, mas tá chegando para vocês, isso é ótimo, né? Porque tudo é igual, gente, tudo é igual. Olha para vocês verem. O que eu estou falando aqui, que teoricamente seria, né, para a harmonização orofacial, serve para estética, porque não existe divisão do nosso corpo. Tudo que vocês estão fazendo, tá, é único, é um corpo único. Então, a hora que você está pensando na estética, você tem que estar pensando em tudo isso aqui que eu estou falando. A hora que você está pensando no implante, você tem, né, um implante, um protocolo de implante, você tem que estar pensando nisso tudo. A hora que você está fazendo uma cirurgia de um dente de terceiro molar, você tem que estar pensando nisso tudo.
A hora que você está fazendo, sei lá, uma cirurgia mais avançada lá no trato gastrointestinal, você tem que estar pensando nisso tudo? Então, olha só, por isso que não existe divisão, não existe divisão. Ah, eu tenho ali a boca, eu tenho a pele, eu tenho o intestino. Não, tá tudo interligado. Se você não entende isso tudo dessa forma, não tem como você tratar o seu paciente e ter resultado. E não interessa a área. Pode ser qualquer área da odontologia, da estética, da biomedicina, da fisioterapia, da nutrição, da medicina, né? Esse é um problema que os médicos ainda, alguns, né, que não são da área integrativa, eles ainda ficam ali batendo. Eu posso até dar o exemplo de um paciente meu hoje, que é né, filho de uma moça que é paciente de uma colega minha da odontologia. Acho que é da odontologia. Aí, olha só, olha o raciocínio. Eu quero que vocês entendam o raciocínio. Esse paciente tem uma dermatite. O rostinho dele todo inflamado. E claro, se ele tem uma dermatite no rosto, ele tem uma dermatite no corpo. Perfeito. Então, dermatite na pele do rosto é igual a dermatite no pé, na mão, no abdômen, nas coxas, nas nádegas, tudo igual. Aí, a médica que atendeu ele falou assim com a mãe: não, agora nós vamos começar do zero. E pediu os exames. Aí eu fui ver os exames que a médica pediu. Gente, é de chorar. Não tem uma dosagem de vitamina D nos exames. Não tem uma dosagem de zinco. Não tem uma dosagem de magnésio. Não tem uma dosagem de nada. Ela pediu alguns anticorpos e sabe o que ela ia dar para o menino? Uma vacina que custa 11 mil reais para tratar a dermatite. Eu fico até triste de falar isso, mas já pensaram? Uma criança de 10 anos com uma dermatite e não se pediu a dosagem de vitamina D dessa criança. E essa criança, ela come pão. Pão. Eu perguntei sobre a alimentação dela. Se a mãe dela estiver assistindo aqui a live, ela me perdoe, mas eu preciso de falar. Sabe o que a criança come? Ela come um pão de queijo, um ovo, arroz com feijão, macarrão, um biscoito. E não, né? Ninguém conversou com a mãe sobre a alimentação dessa criança. Ninguém conversou com a própria criança sobre a alimentação. Ninguém pediu uma dosagem de vitamina D. Ninguém pediu o hemograma. Não, o hemograma até que pediu. E ele tinha uma desnutrição lá clássica, o RDW alto. RDW alto é clássico de desnutrição. Vocês podem fazer hemograma e bater o olho lá e falar assim: RDW está alto, eu estou desnutrido ou meu paciente está desnutrido. Então ele tinha essas alterações visíveis no hemograma. Só esse RDW já dá para suplementar tudo, né? Porque ele está desnutrido, mas poderia pedir uma dosagem de vitamina D, um PTH, né? Uma dosagem hormonal. Por quê? A criança, ela nasceu prematura, ela teve alguns problemas durante a primeira infância, que provavelmente está fazendo ela não produzir hormônio nenhum. Então, olha para vocês verem a importância, tratar uma dermatite. O rostinho dele fica todo soltando a pele, né? Eu tô chamando de dermatite, mas eu expliquei para a mãe que não é bem uma dermatite, mas para vocês entenderem, tá? Mas olha só para vocês verem, a incapacidade da gente pensar o corpo mais profundamente. E aí, se a gente fizer o básico bem feito nessa criança, eu tenho certeza que ele vai melhorar. Eu tenho certeza absoluta que ele vai melhorar dessa alteração da pele. Porque tá faltando base, tá faltando nutrição, tá faltando vitamina D, tá faltando vitamina A. Vitamina A é essencial para a renovação da pele, né? Ele não deve ter vitamina A, porque
ele come, não tem vitamina A na alimentação dele. Então, olhe para vocês verem. Então, todas as áreas têm que pensar dessa forma integrativa, não é só odontologia, né? A odontologia integrativa, a biomedicina integrativa, a estética integrativa, a medicina integrativa. O que é isso? É você tentar entender o corpo como um todo, porque não dá para você tratar uma doença se você pensar só na doença. Né? Ah, não, vou tratar a pele ali porque tem uma dermatite, então vou prescrever uma vacina, olha, é um anticorpo monoclonal. Para quê? Para bloquear a resposta imunológica dele. Bloqueando a resposta imunológica dele, é claro, ele não vai ter dermatite mesmo não, né? Mas ele também não vai ter resposta imunológica. Então, olha que coisa, né? Eu fico até às vezes, eu nem sei me expressar nessa situação, mas é isso que eu quero alertar para vocês. Não adianta vocês quererem tratar o paciente de vocês se vocês não tiverem a visão integrativa. Não tem como, tá? Você pode melhorar o sinal e sintoma momentaneamente, mas tratar de verdade, você não tem como. Essa criança pode ter o hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo vai determinar a característica da pele dele. Então, nada disso foi averiguado, nada disso foi feito. E o exame sofisticado foi um tanto de anticorpo ali que ela pediu só para prescrever a vitamina, não, a vacina lá que custa R$ 11.000 para enriquecer a indústria farmacêutica. Só pode, né? Porque não faz sentido. Então é isso que eu quero que vocês entendam, tanto dentistas, todos os profissionais que estão aqui na live. Exatamente isso, Esther, sensação de tristeza. Eu fico assim, meu Deus, essa realidade tem que ser mudada, não tem como mais, na época que nós estamos vivendo, ter um profissional que não pensa da forma integrativa. E é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Que se a gente não pensa da forma integrativa, se eu não avalio uma tireoide, se eu não avalio os hormônios, se eu não avalio a nutrição do paciente, o grau de inflamação, eu não consigo fazer um procedimento que tenha um resultado eficiente. Vocês podem até falar assim, ah, mas sempre foi feito assim. Beleza, sempre foi feito assim. Nós sempre ficamos doentes a vida inteira e morremos doentes lá, acamado, tomando 200.000 remédios. A vida sempre foi assim. Verdade ou não? Né? Porque, se sempre foi assim, então, se fosse para dar certo, a gente chegaria a 90 anos super bem, mas não é o que a gente vê hoje na população. O que nós vemos na população hoje? Pacientes com 50, com 60 já tomando, que nem 50, 40 anos, tomando 10 remédios, remédio para pressão, remédio para glicose, remédio para isso, remédio para aquilo. Ninguém sentou com ele e explicou que ele está comendo errado, que ele está comendo lanche de McDonald's no final de semana, todo final de semana ele vai para o McDonald's comer um lanche. Ninguém explicou isso para ele, ninguém teve a paciência de falar assim, olha, você está fazendo tudo errado, vamos começar a fazer certo? Então, a gente tem que ter essa noção e fazer a nossa parte, né? Isso mesmo, polifarmácia. Hoje o que a gente tem é uma polifarmácia, mas na odontologia integrativa, né? Mas na saúde integrativa, eu gosto mais da palavra saúde. Por quê? Porque saúde é sistêmico, é geral. Então, se eu quero saúde bucal, eu tenho que ter saúde no corpo inteiro. Se eu quero ter saúde no corpo, eu tenho que ter saúde bucal, mas é tudo um conjunto, não dá para eu separar uma coisa da outra. Então, a saúde integral, ela pressupõe isso, né? A gente fazer os acertos necessários do paciente para que ele tenha sucesso no que ele se propuser a fazer, que seja o implante. O ideal é não fazer implante, né, gente? Porque, assim, se você está fazendo implante é porque você já está perdendo dente. O ideal é não perder dente, por nenhum motivo. Então, o implante, ele é uma alternativa final depois que deu tudo errado. Concordam? Mas aí você vai para a alternativa final e ainda dá errado, porque você não está bem nutrido e tudo mais. Então, na teoria, a gente foi feito para ter dente até a hora que a gente morrer. Não foi feito para a gente perder dente antes. Se a gente está perdendo dentes antes, muito jovem, tem uma coisa muito errada. Mas muito errada. É isso que eu quero que vocês entendam.
Então começou a ter perda óssea, busca, né? Um cirurgião dentista integrativo para eles parar se for a genesia, beleza, né? Nasceu sem o dente, mas também a genesia tá errada, né? Faltou alguma coisa lá na gestação, faltou alguma coisa antes da gestação para ter uma genesia. Porque naturalmente a gente não tem a genesia. Teve um erro no processo, né? Naturalmente, se tudo estivesse funcionando maravilhosamente, tudo bem, era para a gente ter todos os dentes e esses dentes eram para ficar na nossa cavidade bucal até a gente envelhecer. Se tem agenesia, se tem, né, perda óssea precoce que eu falo assim, jovem, né, 40 anos já com perda óssea, se tem alguma alteração é porque falhou em algum momento. E aí, né, especialmente, aí não, né, eu vou falar tudo. Quem falhou foi o profissional, não foi o paciente. Porque o que me fez mudar a minha mentalidade muito, eu já falei isso em inúmeras lives, foi o livro A Dieta da Mente. E nesse livro, A Dieta da Mente, o médico que escreveu, ele fala exatamente isso. Por que ele mudou? Porque ele começou a atender os pacientes dele e toda vez que o paciente voltava, ele aumentava a quantidade de remédio. E o pai dele teve Alzheimer. E ele, como médico, não conseguiu prevenir o Alzheimer do pai. E nem melhorar o Alzheimer do pai. E aí ele se fez a pergunta: eu estou fazendo alguma coisa errada? A minha prática clínica está errada. Porque os meus pacientes só aumentam a quantidade de remédio, eles nunca voltam melhores. E o pai dele, ele não conseguiu, né, melhorar o Alzheimer, e o pai dele faleceu de Alzheimer. E ele se fez a pergunta, e uma das coisas mais importantes para a gente crescer na nossa vida é fazer perguntas. Aí ele se fez a pergunta, eu estou fazendo a minha prática clínica errada. Tem alguma coisa errada com a minha prática clínica. Por quê? Porque os meus pacientes estão voltando e aumentando a quantidade de remédio. Eu não estou sendo um bom profissional da área de saúde. E aí ele começou a estudar. E ele começou a perceber que ele não sentava com o paciente, não conversava sobre alimentação, não conversava sobre atividade física, não conversava sobre sono, sobre suplementação, tudo isso que vocês sabem. E ele mudou a estratégia dele. Ele começou a falar sobre alimentação. Aí ele começou a estudar, né, por que acontece o Alzheimer. O Alzheimer acontece muito porque tem excesso de açúcar no sangue. E aí o paciente já é meio diabético, né, e chega muito açúcar lá no cérebro e desenvolve Alzheimer. E aí ele começou a buscar uma dieta que diminuía isso. Ele chegou na dieta cetogênica. Então o livro dele fala sobre dieta cetogênica, dietas low carb. E ele começou a ensinar isso para os pacientes. Nós, profissionais de saúde, nós temos que ensinar isso aos nossos pacientes, não interessa qual é a sua área. Tá? Só nutricionista pode falar de alimentação. Não! Qualquer profissional de saúde tem que falar. Você não pode dar um cardápio, uma prescrição dietética, se você não for nutricionista. Mas falar sobre alimentação, todos nós deveríamos falar e tem obrigação de falar com o paciente. Porque o que adianta eu suplementar um paciente, falar com ele que ele tem que usar isso, se a base que está causando a alteração não foi mudada? Então a gente tem que se questionar sobre a nossa prática clínica diariamente, tá? Diariamente. Se o paciente está tendo problema, vou dar o exemplo. Se você tem um paciente desde jovem e agora você está colocando um implante nele, que ele tem 50 anos, você foi um péssimo profissional de saúde. Péssimo. Porque esse paciente que você começou a acompanhar aos 20 anos, ele tinha que ter chegado aos 40 sem perda óssea. Por quê? Você tinha que ter tido... Claro que há muitos anos atrás a gente não tinha muito conhecimento, né? É óbvio. Mas eu estou dando um exemplo fictício, tá? Então você tem que chegar a essa conclusão. Todo profissional de saúde tem que chegar a essa conclusão.
Se o paciente é seu desde jovem e ele chega aos 40, 50 anos necessitando de alguma outra coisa, eu estou dando o exemplo da área odontológica, tá? E ele chega aos 40, 50 anos precisando de um implante, você falhou como profissional de saúde. Falhou. É duro dizer isso, mas é a verdade. Por quê? Se você tivesse feito, né, o acompanhamento desse paciente de forma mais integrativa, ele não teria perda óssea e não teria necessidade de ter um implante aos 40 anos, sendo que você acompanha ele desde os 20. Foi isso que esse médico lá do livro A Dieta da Mente chegou à conclusão e se perguntou, nossa, eu estou sendo um péssimo profissional de saúde, porque os meus pacientes não melhoram, só pioram. O que eu estou fazendo de errado? Aí o que ele estava fazendo de errado é que ele não tinha visão integrativa. Ele não falava de alimento, ele não falava de atividade física, ele não falava de sono, ele não falava de nada. E o paciente só medicando e nada de melhorar. Então esse é o alerta que eu queria que vocês tivessem, né? Como todos os profissionais de saúde e os pacientes também, né? Para eles escolherem os seus profissionais de saúde. Porque a área da saúde é uma área monetizada, né? E é uma área onde as pessoas buscam ganhar dinheiro. E está certíssimo, todos nós temos que ganhar dinheiro. Mas quem escolhe o seu profissional de saúde é o paciente. E cada vez mais os pacientes estão tendo a noção de que a medicina tradicional, a odontologia tradicional não funciona. Isso é um fato também. Os pacientes estão se conscientizando cada vez mais. Hoje uma paciente minha falou assim, doutora, eu sigo lá o fulano de tal, ela já falou tudo, né? Doutora, eu sigo lá o fulano de tal e eu já sei que isso aí não serve, porque isso aqui é isso, porque aquilo... Aí eu não tinha mais nada para falar para ela, né? Que a chave falou tudo. Eu falei, você tá certa, é isso mesmo. Ou seja, ela já chegou com a informação pronta, né? Para vocês entenderem que a informação está disponível. E cada vez mais os pacientes querem profissionais com essa visão integrativa. Eles não aceitam mais sair com uma prescrição de remédio da consulta do profissional de saúde, sem, né, que o profissional de saúde justifique, tá? Essa é uma pergunta que eu respondi ontem. Sobre canal do dente, indica implante? Então, olha só. Vou dar a minha opinião, tá? Eu não sou da odontologia biológica. O conselho nem gosta que usa, né, essa terminologia, odontologia biológica. Segundo o nosso conselho de odontologia, não existe odontologia biológica. Eu não vou nem discutir essa parte porque não dá. Mas a minha visão é o seguinte. Se você tem um tratamento endodôntico e ele foi feito, né, de forma adequada, você pode até medir suas citocinas, né? TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 4, até para ver, né? Mas eu sou da seguinte teoria: antes de você extrair o dente com tratamento endodôntico e pensar no implante, você tem que fazer o antes primeiro, né? O antes é o quê? Desinflamar o corpo, mudar seus hábitos e melhorando tudo que você pode, a suplementação e fazendo tudo, tá? Trocando as restaurações de amálgama, né? E aí você vai modulando o seu corpo. Até chegar no momento que, se você tiver uma doença, por exemplo, uma tireoidite de Hashimoto, né? Aí você tem a tireoidite de Hashimoto e por nada, você já fez de tudo, você tá zerada. A tireoidite de Hashimoto não regride. Aí sim você vai pensar na extração do canal e na colocação de um implante. Mas eu, Linaena, eu sou de uma teoria de que a gente tem que fazer o básico primeiro para chegar no sofisticado. Por quê? O sofisticado hoje, igual você está perguntando, seria tirar o dente tratado endodonticamente e colocar um implante que não traga prejuízo para você, né? Tem que ser um implante que não tem metal, né, de zircônia, de cerâmica, alguma coisa aí. Não dá para pôr um implante tradicional, porque senão você está jogando metal no seu corpo e aí fica pior. Esses implantes são caros, né? Então,
Eu, Linaena, não faço isso primeiro, tá? Eu vou fazendo as outras coisas. E a odontologia tem muita coisa para fazer para o paciente, mas é muita coisa, tá? Agora, se você tiver um dente que tem uma lesão periapical, que tá todo com infiltração, tem lesão de furca, já perdeu? Ok, extrai. E depois você coloca um implante que não te traga prejuízo, tá? Mas se o dente tá bom, você não tem lesão, tá ali bonitinho, né? Beleza, pode até ter um foquinho ali de infecção, saindo umas citocinas ali, mas você olha, tá tudo bem, a sua boca tá ótima, não tem outras infecções, né? Não tem restauração de amálgama ali, tá tudo bem. Você tá fazendo o seu básico, tá indo bem. Você está entrando em remissão da doença, dá pra gente ver, né? Se for uma tireoidite de Hashimoto, por exemplo, a gente consegue observar isso. E aí você vai acompanhando. Agora, se chegou num momento que não tem outra coisa pra se fazer, né? É a última coisa, a sua última barreira é esse canal, aí sim, se você ainda tá doente, né? O Gasparovich aqui, ó, que é o da odontologia biológica, tá? Não falo que ele é da odontologia biológica, não, falo que ele é dentista. Mas vale fazer teste de campo interferente, exatamente. Você pode fazer teste de campo interferente, você pode fazer né, a biorressonância. Tem estratégias para você ver se está ruim ou não. O Marcelo também chegou. O Marcelo é da odontologia integrativa, ele não é da biológica. Na verdade, gente, não tem essa divisão. Isso é bobagem, né? Os dentistas biológicos são integrativos, os dentistas integrativos, né, são biológicos. Na verdade, deveria existir uma odontologia só. E essa odontologia, ela deveria estar preocupada com a saúde do paciente e não com a vaidade das pessoas, tá? Porque esse é um problema, né? Às vezes as pessoas esquecem o paciente e só fica pensando na sua vaidade, naquilo que ele preconiza. Isso não devia existir, porque a nossa prioridade deveria ser o paciente. Então, todas as ferramentas que a odontologia tem para proporcionar saúde ao paciente, para proporcionar longevidade ao paciente, a gente deveria utilizar. E não deveria ter divisão, né? É a odontologia ou a medicina oral. Eu até gosto muito dessa medicina oral, porque no fundo, nós dentistas somos tão médicos, né, tão profissionais da saúde como os médicos, né? Nós temos essas habilitações todas. Então, esse negócio de ficar dividindo, isso aí é só coisa de conselho, tá? Então, os dentistas sérios que trabalham com odontologia, que preconiza saúde, eles não estão preocupados com essa divisão. Nós estamos preocupados com a saúde do paciente. E isso para nós é o que mais vale. Não adianta, não interessa, né? Qual é a sua área de atuação. A retirada dos amálgamos tem algum procedimento especial? Tem. O Gasparovich, aqui, ó, o Dr. Gasparovich, só digitar aí no Instagram que você vai achar ele. Ele faz remoção de amálgama e ele tem todo um protocolo, tá? Os dentistas que fazem remoção segura de amálgama tem todo um protocolo, inclusive de nutrição do paciente antes de fazer a remoção segura de amálgama, tá? Olha o tanto que é importante vocês fazerem um procedimento odontológico nutridos, tá? Porque se você estiver desnutrido, a reação, a cicatrização é diferente, tá? Então, ó, mesmo que você vá fazer um procedimento, né, que teoricamente seria tranquilo, né? Desde respeitar todas a biossegurança e tudo mais, a remoção do amálgama, você tem que estar nutrido para o seu corpo responder melhor. Então, olha a importância da gente entender o paciente de forma integrativa, né? Nutrir o paciente, saber o que dá para o paciente nesse momento. Então, isso é o nosso objetivo aqui com essa live, tá? Mostrar para vocês, cirurgiões dentistas ou pacientes, que a odontologia ela tem que ser pensada como um todo.
Então, tudo que acontece na nossa boca reflete no corpo e tudo que acontece no corpo reflete na boca. Não adianta você tratar o seu paciente localmente se ele tem uma alteração sistêmica e vice-versa. Não adianta você tratar o seu paciente sistemicamente se ele tem uma alteração bucal que precisa ser corrigida. Então, é esse o meu objetivo principal com essa live, mostrar essa associação que não tem jeito de fazer uma disjunção entre corpo e boca, boca e corpo. Quem faz essa disjunção, né, não entende de fisiologia, não entende de patologia, não entende de paciente. E é isso que eu gostaria de deixar aqui nessa live para vocês, tá? Já são quase 10 horas, eu vou terminar a live. Deixa eu ver, tem 2 perguntas aqui, ver se dá tempo de responder. A Patrícia perguntando, quem é o autor do livro Dieta da Mente? Patrícia, eu não lembro o nome, mas se você digitar no Google, eu tenho o livro em PDF, vou te mandar lá no grupo, tá? Do Desinflame em Ação. Qual suplemento eu falei ontem na live? É o fosfolipídio de caviar. Deve ser esse, né? Que é o mais diferente de todos. Fosfolipídio de caviar. Esse fosfolipídio de caviar é um substituto ao ômega 3. E eu vou só finalizar a live. Isso, esse mesmo. Aqui, ó, David. É o autor do livro. Eu vou te mandar, Patrícia. Eu tenho esse livro lá em PDF. E eu vou te mandar, tá bom? Mas é só para finalizar a live. Ontem eu falei sobre fosfolipídio de caviar na live. E por que eu falei do fosfolipídio de caviar? Quem me acompanha há mais tempo, né? Via que eu usava óculos. Eu fazia as lives de óculos porque eu não conseguia ler esses comentários aqui, ó. Igual a Esther falou assim, oba, onde encontrar? Onde encontrar o livro? Eu vou pôr lá na biblioteca do curso Desinflame em Ação. E vou jogar lá no grupo de WhatsApp também para vocês. Então, olha só. Aí eu sempre usei óculos, né? E beleza. Eu tinha que usar óculos, senão eu não lia na live. Só que eu passei a usar essa suplementação e de repente eu não sentia mais necessidade de usar óculos. Por quê? Chegava esse horário assim, ó. Para eu ler o que está escrito nessa folha aqui, ó, que são algumas anotações de paciente, por exemplo, eu tinha que fazer assim, ó, jogar o braço lá para cima. E hoje eu leio claramente, não uso óculos mais, gente, de verdade, eu não fiz cirurgia. Não estou falando assim, fiz cirurgia. Não fiz. E aí, dos únicos suplementos diferentes que eu comecei a usar tem um tempo, foi o fosfolipídio de caviar. Eu falei, só pode ser isso aí. E eu fui ler, né, sobre fosfolipídio de caviar. E realmente ele tem muitos benefícios na visão. Ele melhora muito a visão, os fosfolipídios de caviar. E eu fiz essa associação, né? E por que eu gostei tanto do fosfolipídio de caviar? Porque ele é um substituto melhor do que o ômega 3. Porque ele é puro, né? Ele é só fosfolipídio mesmo. E o ômega 3, quando a gente compra o ômega 3, a gente olha lá, eu já expliquei isso na live, vou explicar de novo para vocês entenderem. O ômega 3, quando você compra lá a caixinha, e está escrito lá, a cada 2 cápsulas que você tomar, tem 2 gramas de ômega 3. Deve ser isso. Vamos imaginar que seja isso. Cada é um, né? Mas aí você vai ler lá, ó. Você tem 700 de um ômega e 800 do outro. Tô jogando até para cima, né? E você tem 1.500 miligramas de ômega. E você deve ter uns 10 gramas, 5 gramas, dependendo de vitamina, né? Vitamina E, acho que tem vitamina E. Mas aí sobra um pouco. Para onde que vai esse pouco, né? Então eu fiquei pensando. E aí, no curso que eu fiz com o farmacêutico, lá na especialização da odontologia integrativa, que a gente tem em São Paulo, ele explicou exatamente isso que eu já ficava pensando. Eu falei, gente, tem alguma coisa aí no meio desse negócio aí que não deve ser bom para a saúde, né? Porque eles complementam isso com o quê?
E ele falou a mesma coisa. Então você vai somar o ômega lá, e o que está faltando, né, para completar a quantidade que tem na cápsula, tem alguma outra coisa. Eu julgo ser óleo vegetal, óleo de girassol, óleo de alguma coisa. E eu acho isso ruim. Então eu não gosto de usar ômega, não uso ômega. E me dá um desconforto gástrico muito grande quando eu uso ômega. E aí, do nada ali, eu achei esse fosfolipídio caviar e comecei a usar, sem pretensão nenhuma. Falei, vou usar isso aqui, né? E cheguei a essa conclusão, né? Pode ter sido ele, ou pode ter sido uma associação de tudo que eu faço, né? Porque eu uso hormônios há 7 anos, há 7 anos, eu uso suplementações, eu uso vitamina D, eu uso magnésio, eu uso esse básico aqui que eu sempre falo para vocês, complexo B. E mais recentemente eu pus o fosfolipídio caviar. Os fosfolipídios caviar normalmente tem que mandar manipular, tá? E pode usar outros suplementos sim, antioxidantes, o que vocês quiserem. Mas eu só mando manipular. Deve ter para comprar aí na internet, digita aí na internet e procura, ver se vocês acham, tá? Mas isso foi uma experiência minha. E aí quando eu tenho uma experiência boa, né, e eu gosto de testar muitas coisas em mim para eu poder indicar para os meus pacientes, então eu sempre uso quase tudo que os meus pacientes usam, tá? Eu não prescrevo sem testar em mim. Então eu uso e vejo, nossa, isso aqui não foi bom não. Aí eu explico para o paciente o que eu senti. Que falei, eu já usei isso aqui, eu achei isso, aí, como você tem indicação, vou te dar. E aí vocês têm essa opção, tá? A fórmula, bom, eu não vou passar a fórmula aqui na live, né? Mas vocês podem digitar no Google e achar alguma pronta, fosfolipídio de caviar, tá bom? E é isso, tá? Então, à medida que a gente vai vivendo a odontologia integrativa, a gente vai descobrindo coisas legais. E eu tenho, né, aprendido muita coisa ao longo do tempo, porque nós profissionais de saúde nós temos que aprender continuamente. Aprender inclusive com os nossos pacientes, né? Porque a gente tem que ter essa consciência que os nossos pacientes já chegam com a informação pronta. Então, a maioria já acompanhou outros profissionais da saúde integrativa, da odontologia integrativa, e eles já chegam com tudo pronto. Então, é só a gente lapidar, tá? O horário do dia para tomar tem que ser... Eu tomo longe das refeições, tá? Mas é porque o meu fosfolipídio caviar está associado a outras suplementações que são de antioxidantes. E aí tem que ser longe de uma refeição. Mas, se você for tomar só o fosfolipídio caviar, pode ser logo depois de uma refeição, que é uma gordura, tá? Fosfolipídio é uma gordura, assim como o ômega 3. Na verdade, ele é um análogo do ômega 3, só que ele é puro, só tem fosfolipídio. Eu me adaptei melhor a isso do que ômega. Detesto usar ômega. Ômega me dá dor de cabeça, não consigo usar, tá? Então é isso, tá, pessoal? Muito obrigada pela audiência de vocês. Até a próxima live.